Caríssimo irmão, caríssima irmã, novo encontro, nova alegria, nova satisfação. Estamos juntos em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Espírito Santo. A Trindade Santíssima está conosco e é bom isso. Sem a Trindade, nada. Sem Deus, nada. Que a Trindade nos ajude a compreender a palavra de Deus transmitida por Santa Teresinha, ou melhor, a palavra de Deus segundo o pensamento de Santa Teresinha. E que Nossa Senhora, a nossa boa mãe, querida mãe, que cuida de nós com tanto carinho, esteja presente nos ajudando. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos falando, caríssimo irmão, sobre a ascese teresiana, em últimas palavras, sobre a mortificação. E eu disse a vocês que a ascese, que é mortificação, é uma coisa tão necessária para a vida. Você não pode ter uma boa saúde se você não fizer uma ascese, ou seja, exercícios, não é? Você ter cuidado com sua dieta, fazer exercícios de andar, de caminhar, etc, etc. É necessário, tudo isso é necessário. Nós comparamos sempre aqui a caminhada teresiana, como ela diz, a subida do monte do amor. Pois bem, caríssimos irmãos, ninguém sobe uma montanha, já disse isso muitas vezes, se não estiver preparado. É preciso estar preparado. E quem sobe a montanha tem que fazer muito sacrifício. Eu digo isso por experiência. Já disse isso aqui várias vezes a vocês. Quando era jovem, morava na Itália, tive a ocasião de subir os Montes Alpes. Quanto sacrifício, preparação anterior. E na hora da subida, meu Deus, quanto sacrifício. E lá em cima, muito sacrifício. Nada nesse mundo se consegue sem sacrifício. E Jesus não enganou. Jesus, se quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, a sua, viu? Não é a do outro, nem a de Jesus, não, é a sua cruz, e siga-me. A porta é estreita, aquela que leva para a salvação. Então é preciso fazer ascese. Ascese, como já expliquei, é exercício para nosso mundo espiritual, exercícios espirituais. Eu também lembrei que Santa Teresinha, desde pequena, fez exercícios espirituais, as chamadas práticas. Meu Deus, desde pequena, ela gostava tanto de fazer essas práticas, que, segundo a mãe dela, ela não se soltava daquele tercinho que ela ia marcando as práticas. E às vezes ela errava, dizia, errei, então não vou desfazer. Ou então, fiz isso, não marquei, vou marcar. É claro que com o passar do tempo, ela vai mudar. O exercício, a mortificação, para Santa Teresinha, aos poucos passou, como já disse aqui, a ser espiritual e não tanto física. Primeiro, ela não se deu bem com o silício, né? Adoeceu e foi proibida de fazer. Mas o que ela achou necessário, como ela disse, foi ser armada de cavalheira, não como soldado. Então, exercícios espirituais, por exemplo, o domínio da língua, o domínio do olhar, o domínio da curiosidade, não é? E tantos outros domínios. Quando Teresinha era criança, ela sempre gostou de ler, mas lia aquilo que Paulina mandava. E quando Paulina dizia basta, basta, mas estava tão gostoso, eu queria mais. Não se discute.
era a mortificação. Ela não podia usar roupa como ela queria. Não. Manga curta, nem falar. Era conforme o desejo do pai e das irmãs. O penteado, o cabelo lindo que ela tinha, aquela cabeleira loura, penteado, conforme o desejo da família, do pai e das irmãs. Era uma mortificação contínua, dominando a sua vontade. Uma coisa curiosa, a irmã dela, Celina, quis aprender desenho. Falou com o papai, São Luís arranjou um professor de desenho. Terezinha estava louca para aprender desenho também e queria estudar, mas se mortificou. Não deu uma palavra, só Deus sabe o sofrimento, a vontade que ela tinha, mas não ofereceram, ela aceitou. Será sempre assim. Quando ela entrou no Carmelo, eu vou contar umas particularidades para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando ela entrou no Carmelo, deram-lhe não um chinelo, mas um tamanco, como as freiras usavam. Só que o pé de Terezinha é um pouco grande e deram um tamanco pequeno. E o tamanco de madeira vai cortando o calcanhar, fazendo ali um corte, uma ferida. Terezinha sofreu, não dizia a ninguém. E para não chamar atenção, quando ela se sentava, ela baixava o hábito para cobrir. Só que um certo dia, uma superiora dela notou e tomou revidas providências. Era a mortificação. O hábito que lhe deram, quando ela fez a profissão, tinha sido de outra irmã. E é um hábito muito grande para ela. Ficou horrível. Podem observar nas fotos que o hábito de profissão dela é muito feio, muito grande, desconforme. Terezinha não reclamou. Vamos mais. São pequenos sacrifícios que vão dominando a vontade. O que nós precisamos dominar é a vontade. Sabe por quê? Porque a inteligência é capaz de captar o que é bom e o que é ruim. Mas a vontade é quem apetece. E a gente tem que dominar a vontade para ver o que a inteligência diz que é bom e fazer. E o que a inteligência diz que é ruim e não fazer. A vontade é quem apetece. Pois bem, ela tinha uma quartinha. Naquele tempo não havia água encanada. No seu quarto, uma quartinha com água. Quartinha bonita, novinha. Só que depois ela chegou um dia no quarto e tinham trocado. E colocaram uma quartinha velha. A boca da quartinha toda quebrada. Certamente isso doeu em Terezinha. Ela que tinha o gosto do belo, do bom. Mas ela não disse uma palavra. Não, mortificação, pobreza. Eu fiz o voto de pobreza. Quer outro exemplo? Ela lhe deram um caixãozinho, uma caixa, com os objetos de pintura, porque apesar de não ter estudado, ela foi olhando Celina, foi pedindo explicações e começou a pintar. Suas pinturas não são obras de arte, mas para quem nunca estudou, é um dom natural. Pois bem, Terezinha, um belo dia, chega lá e encontra que boliram, tiraram, trocaram. Ela podia imediatamente reclamar, podia a superiora dizer, mas onde estava o voto de pobreza? Onde estava a mortificação? Nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Uma coisa muito comum em Terezinha era que no recreio, às vezes, ela queria dizer uma coisa e as irmãs falavam e não havia tempo para ela falar. Ela ficava calada. Mortificava na língua. E outra coisa também muito curiosa é que às vezes alguma irmã dizia coisas dela como se fosse da irmã. A Terezinha podia protestar, não, isso é meu, fui eu que disse. Calada.
mortificada. São esses pequenos sacrifícios, meus irmãos, que formam a sede de Teresinha. Porque se nós não fizermos isso, repito aquilo, como disse São João da Cruz, é um queijo que vai criando um cascão, sabe? E aquele cascão vai proibindo que o ar entre no queijo. E o queijo apodrece. Apodrece. E apodrecendo o queijo, olha, já não serve mais para nada. Então, é preciso deixar livre, livre. Quando nós subimos uma montanha pesada, é preciso ter cuidado com o peso que a gente leva nas costas. Que então, em certa posição, podemos perder o equilíbrio e cair de costa. É morte. Morte na certa. Por isso, também nesse exercício físico, é preciso se libertar de muitas coisas. Na vida espiritual, nós temos que, primeiro, não deixar que se crie um cascão no nosso queijo que estamos preparando para Deus. Segundo, é preciso que nós também vamos jogando fora. Por isso, o irmão da Cruz falava nada, nada, nada. Santa Teresinha dizia o contrário, tudo, tudo, tudo. Mas o tudo quer dizer tudo para Deus. Dá tudo para Deus. Quem dá tudo para Deus fica sem nada, meus irmãos. Dá no mesmo. A teoria teresiana é a mesma de João da Cruz, só que a terminologia é outra. João da Cruz usa uma terminologia masculina do seu tempo, Teresinha usa a feminina do seu tempo, mas é a mesma coisa. Não se consegue, meus irmãos, o martírio do dia para a noite. O martírio pode ser um milagre, pode. Mas os mártires foram preparados pela mortificação. Nós vemos o caso de Maria Gorete, comunhão, oração, afastamento do perigo. Nós temos aqui no Brasil certos mártires, como Albertina, como nós temos a própria irmã, essa irmã do Rio Grande do Norte, esqueci agora o nome dela, né? Irmã da congregação das Irmãs de Caridade, não é? Ela se preparou com oração, com muita cuidado. Quando ela viu que estava sendo muito tentada por aquele homem, ela começou a rezar mais, ter mais cuidado, se mortificar mais, não é? Temos a Benigna, aqui no sul do Ceará, quanta oração, quanta meditação, quanto afastamento, até que estava preparado. Se você quer ser todo de Deus, começa pouquinho. Não é preciso contar. Teresinha, com o tempo, deixou de contar a prática, porque o amor não se conta. O amor é livre, a gente vai fazendo. Ela, como criança, gostava. Depois, ela foi deixando isso, né? Gostou muito, era muito curioso como ela não se afastava do seu tercinho de prática. Mais tarde, ela vai deixando. Portanto, o mais importante é você fazer a prática do amor. É criar botões de flores, como ela dizia. É tão lindo. Cada dia eu fazia um grande número de práticas que formavam outro tanto de flores. Fazia ainda um maior número de aspirações que a senhora escrevera no meu livrinho. Para cada dia, e esses atos de amor formavam os botões de flores. Tanto assim que na preparação para a primeira comunhão, já com 10 anos, sua irmã lhe dá uma página lá de mortificações, de sacrifícios. Olhe, são mais de 30, não é? E Teresinha vai colocando em prática. E ainda hoje, quando eu leio esse sacrifício, eu me admiro. Como é que aquela menina, com 10 anos de idade, já fazia certas coisas que para mim,
Hoje é difícil. É claro que muitas coisas não se adaptam mais a mim, e talvez a você, porque feita por uma criança, uma francesa, um século diferente, né? Muito diferente. Agora eu digo a você, há muita coisa lá que você pode aproveitar. Quer saber, quer conhecer as práticas que ela fez para a primeira comunhão? Consulte o meu dicionário de Santa Teresinha. Lá você vai encontrar todas as 38 que estão lá anotadas. E você pode tentar fazer pelo menos algumas que são mais convenientes e diz mais respeito à nossa situação de pessoas dessa época, desse tempo e desse país. Em suma, sem mortificação, sem sacrifício, em outras palavras, resumindo, sem penitência, sem mudança de vida, não se vai para o reino dos céus. Jesus começou: convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. A mesma palavra é de São João Batista: convertei-vos que o reino de Deus está chegando. A mesma palavra é de São Paulo, na carta aos Efésios: mudai de mentalidade, convertei-vos, arrancai o que não deve ficar. E isso é o sacrifício, essa é a penitência que nós temos que fazer todo dia. Ah, mas eu faço jejum, eu faço isso, eu faço... Ótimo, eu não estou indo contra, nem digo a você que não faça, só digo que seja moderado, tenha cuidado, que muitas vezes isso não passa de vaidade e de bobagem. O que é importante é a mortificação interior, é o domínio do seu coração, da sua vontade, domínio dos seus sentidos, domínio de sua capacidade espiritual. Você tem um autodomínio, como diz São Paulo. Autodomínio. De tal maneira que você possa dizer: Senhor, estou aqui. O Senhor quer isso, mesmo que eu não quero, eu aceito. Porque este é o caminho, é a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é se santificar, entendeu? Não é simplesmente vamos deixar de comer, que é bom, pode fazer. O jejum faz muito bem, sabia? O jejum faz bem e muitas vezes é até aconselhado para a saúde, mas muito mais do que o jejum físico é o jejum espiritual. Caríssimos irmãos e irmãs, muito obrigado por hoje. E eu encerro aqui, mas no próximo encontro eu vou falar sobre a igreja, Santa Teresinha e a igreja. Santa Teresinha, a filha da igreja. Oxalá que o que eu disse hoje fique no seu coração. Faça alguns esforços para mortificar, para dominar, porque assim você subirá a montanha do amor. Amém.